Diga eu, pastor. Esse ano é o ano do recomeço. Quando a gente olha essa frase, né? 2021, o ano do recomeço. Eu estava olhando essas frases várias vezes, coloquei ela diante de mim assim. Não parece que ela é uma ordem de Deus para a nossa vida? Dizendo assim, Gilvan, recomeço. Antônia, recomeço. Não é? Giovana, recomeço. O que Deus quer para mim nesse novo ano que Ele nos deu de presente? Porque a vida é um dom que Deus dá e sustenta. Ele quer que você recomece. Amém? Então olha nos olhos verdes de quem está do seu lado e diga, meu irmão, mas se é uma irmã, fala minha irmã, né? Senão vai dar confusão. Então vamos lá, de novo, diga lá, meu irmão, esse ano é o ano do recomeço. Amém? Essa é uma palavra de orientação para a nossa vida. E eu estou muito feliz, muito animado de poder estar aqui com vocês hoje. Amém, pessoal? Nós, toda vez que viemos ao Itaim Paulista, isso mexe com as nossas emoções, né? Eu vou tentar me segurar aqui, mas mexe com a gente profundamente, porque o nosso ministério começou aqui no Itaim Paulista. Ministério pastoral. 29/7/2001. Tempo passa, né? Faz as contas, né? Nós fomos ordenados ao ministério. Eu e a Leia, pastora Leia, ao ministério. E nós pastoreamos em outros lugares. Mas o Itaim Paulista deixou uma marca no nosso coração. Então, cada vez que o pastor volta aqui, olha cada um de vocês, os que eram pequenos, né? Parece que o hormônio do frango passou tudo para... Olha a lapa desse homem aqui, né? O Mateus também, não estava nem reconhecendo, pintou o cabelo de loiro ainda. O pastor não reconhece, né? Mas aquele é o Mateus, pastor. Alguém me disse, tá um homem, né, pastor? Ó, né? Então, cresceu aí essa nova geração. Alguns nos deixaram, estão com Jesus lá na glória, não é? Então, que estiveram desde o início, e que bom que a obra continua. E nós louvamos a Deus pela vida do pastor Silas, da Andrea, que tem sido como pai e mãe para vocês aqui, não é verdade? Estão lutando ombro a ombro, esse é o ministério pastoral, né? Estou olhando aqui o Leto, Lorraine, falei mal de você hoje, lá na casa da sua tia, viu? Foi curada de um câncer, pessoal. A gente tem a foto, né? Aqui, hoje está de cabelo, mas na época estava sem cabelo, não é? E Jesus fez um milagre. Está aqui, pessoal, cuidando da mídia da igreja. Glória a Deus. Gente, então nós estamos muito felizes. Lá atrás está a pastora Leia. Dá um glória a Deus aí, pastora. Que isso, mano? Tem a Giovana também. Cadê a Giovana? Já foi para a escolinha. Tem a Mariana, de 2 anos, não é? E nós estamos agora mais longe, pessoal. Estou morando em Barueri. Se vocês forem a Barueri, já tem café da manhã, almoço e janta pago. Tá bom? Só encostar lá na estação, o pastor pega você lá, você já não está perdido, não. Tá bom? E pastor, o que o senhor está fazendo da vida? Eu estou ajudando a semear a palavra que transforma vidas. Amém? O ano passado, 2020, foi em torno de 6 milhões de Bíblias distribuídas no Brasil inteiro. E esse ano a meta está um pouquinho maior, para a gente colocar a Bíblia na escola, no presídio, para a população de rua, para os indígenas. E então, o pastor trabalha nessa missão, e a gente ajuda todas as igrejas do Brasil com a palavra, não é? Eu deveria fazer esse trabalho de graça, mas ainda me dão um salário todo mês, pessoal. E eu não estou achando ruim, não. Ainda me pagam para fazer o trabalho. Mas eu estou ajudando a semear a palavra de Deus
no Brasil inteiro, junto com a sociedade bíblica, e eu entendo que lá eu estou cumprindo também o meu ministério pastoral. E sempre que me chamam, eu faço casamento, batismo, só não faço divórcio, tá bom, pessoal? Mas estou servindo a Deus, discipulando pessoas, e sempre que vocês, que a gente tiver oportunidade, vir aqui, para nós é uma alegria grande. Glória a Deus por isso. Então nós vamos compartilhar a palavra de Deus, depois a gente vai fazer uma busca. A pastora Leia vai terminar esse culto aqui, nós vamos adorar a Deus, diga glória a Deus por isso, tá bom? E depois a gente vai orar por uma família, que Deus está fazendo um projeto especial aí, diga amém. Pessoal, recomeçar, todos nós vamos precisar recomeçar esse ano. Isso é para todo mundo. A gente teve o ano passado, um ano difícil, do fica em casa, para essa situação toda que a gente vem vivendo no Brasil e no mundo. Mas não dá para ficar em casa, dá, pessoal? A gente precisa recomeçar. Como a gente vai se reinventar para esse mundo novo, que muda todo dia? Nós descobrimos no ano passado que dá para trabalhar de casa também, dá ou não dá? Quanta gente teve que adaptar em casa para poder fazer o seu trabalho? Eu mesmo trabalhei vários dias de casa. Mas como é difícil trabalhar em casa, né, pessoal? Senão, mas você tem uma de 2 anos, não é? Nós aprendemos que no trabalho, por exemplo, você precisava se deslocar até uma determinada região para fazer uma reunião com um grupo, tal. Hoje tem a ferramenta digital, e você vê a pessoa do outro lado lá, do lado de cá, e você faz a reunião. É um mundo novo que está mudando. Há 3 semanas eu recebi um e-mail do plano de saúde, que agora tem a telemedicina. A Natalita ali pode me ajudar, nossa enfermeira aí, não é? Mas me disseram, olha, agora você pode se consultar da sua casa. É verdade, Nathalie? Então o médico do outro lado, me vendo aqui, e ele faz a consulta e eu não saio nem de casa. Isso é bom ou é ruim? Telemedicina. Então, Gilvan, agora tem lá no plano, você pode fazer isso. Eu nunca tinha pensado isso para mim, tinha que marcar a consulta, ir lá, olhar nos olhos verdes do médico, não é verdade? E tal. Agora não, dá para fazer diferente. Então, como a gente vai se reinventar? Porque o mundo está mudando. Como caminhar de acordo com o propósito de Deus para a nossa vida, alicerçado na rocha que é Jesus? Como eu vou fazer? Recomeçar nem sempre é fácil. Quem já desenvolveu algum projeto, seja a construção de uma casa, seja um curso que você começou a fazer, e aí por algum motivo você parou a construção, os blocos ficaram tudo, né, gasto. Vai construir, mas parou. Estava fazendo o curso, e para você voltar e pegar as aulas de novo, é ou não é? Isso já aconteceu com você? Nem sempre é fácil. E eu estava olhando alguns significados de recomeçar. Um deles é iniciar mais uma vez um processo que parou, e Deus está dizendo, volta de novo. Quem mandou largar a rede? Quem mandou tirar a mão? Volta de novo e reinicia o projeto, porque eu vou abençoar. Amém? Retornar o que foi interrompido por algum motivo, ou tentar de novo aquilo que você desistiu na sua vida, financeira, espiritual, sentimental, enfim. É recomeçar isso de novo. Mas tem a ver também com olhar para trás, para aquilo que a gente já passou. Quem é motorista, tem lá o retrovisor bem na frente, no para-brisa do carro. E a função daquele retrovisor é quando você passou por aquele caminho, o retrovisor vai mostrando o que você deixou para trás.
não é? Mostra o caminho que você percorreu. Isso também tem a ver com recomeçar. Para você tomar uma nova atitude, se recompor e reconstruir o que ficou parado no caminho. E quando a gente fala de recomeçar, a gente nunca recomeça do zero. Pastor, dá para mim resetar? Resetar é um termo do computador, né? Então, às vezes você está usando o computador, ele está falhando lá, você reinicia o computador. Ou se você estiver nervoso, né? Põe o dedão lá e dá um reset. Dá para fazer isso na minha vida, pastor? Zerar a minha vida e começar do zero? Não. Isso não é possível. Não é possível porque você tem memória. Diga, eu tenho memória. Então, como é que eu vou recomeçar? Ou da onde que eu vou recomeçar? Das experiências que você viveu até agora. Pastor, mas foi muito doloroso, a minha vida quebrou em cacos. A partir desses cacos, a partir da experiência que você viveu, Deus então vai reconstruir a sua vida de novo. Amém, gente? Deus não despreza as experiências que eu e você vivemos, mesmo aquelas amargas, aquelas experiências que você falou, meu Deus, eu não queria passar por isso de novo. E não vai, porque você aprendeu, você tirou lição, você aprendeu com erro. E você não vai mais fazer isso, agir daquela maneira, se comportar daquele modo. Mas Deus vai usar o seu passado, as experiências que você viveu, para fazer uma nova reconstrução. Nunca você começa do zero. É da onde você está, da experiência que você viveu, que Deus vai curar as dores e vai te levantar. E aí, pessoal, da onde foi a sua maior dor, aonde te doeu mais, daí pode começar o seu ministério. Suponhamos que você foi uma pessoa que teve muito problema com vício. E quando você se levantar e dizer, um dia eu fui escravo do vício, mas hoje eu não sou mais. Todos os que hoje são escravos do vício vão querer escutar você e dizer, como é que você fez para sair de lá? E aí você vai dizer, Jesus segurou na minha mão. E eu fui saindo, e hoje eu estou limpo, para a glória de Deus. E eu quero fazer uma reunião com todos os que estão presos em qualquer vício. Eu posso dizer para você que dá para sair, porque eu estava preso, e eu saí de lá. Então, muita gente que está vivendo o seu passado hoje, é o presente na vida dele, vai ouvir, e aí está o seu ministério para você alcançar muitas almas para Jesus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Aonde começou a sua maior dor, pode começar o seu maior ministério. Seja qual for a área da sua vida, Deus vai usar essas experiências para fazer o sobrenatural. Glória a Deus. Quem está animado para recomeçar e viver os planos de Deus para a sua vida? Quem está disposto, pessoal? Diga, eu quero, Senhor. Então ele está falando com a gente nessa campanha. E esse tema da campanha, ele saiu de um texto bíblico que nós vamos olhar hoje com muito cuidado e aprender algumas coisas interessantes. Então pega a sua Bíblia, abre no Evangelho de João, segundo escreveu João, no capítulo 21. Vamos lá. Evangelho de João, capítulo 21. Nós vamos ler a partir do verso 1. Vamos ficar de pé para a gente ler a palavra. Essa história bíblica que nós vamos ler aqui tem a ver com tudo isso que o pastor falou, de recomeço. E você vai entender. Está aqui também no Data Show, é linguagem de hoje, né? Então estamos na mesma página. Antes de ler, feche os olhos, diga, Senhor Deus, fala comigo, ao meu coração, dá-me a tua palavra e o entendimento para que eu possa te obedecer
e obedecendo, ser vitorioso, em nome de Jesus. Está escrito assim: depois disso, Jesus apareceu outra vez aos seus discípulos na beira do lago da Galileia. Foi assim que aconteceu. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Gêmeo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos. Simão Pedro disse aos outros: eu vou pescar. Nós também vamos pescar com você, disseram eles. Então foram todos e subiram no barco, mas naquela noite não pescaram. De manhã, quando começava a clarear, Jesus estava na praia, porém eles não sabiam que era ele. Então Jesus perguntou: moços, ou filhos, vocês pescaram alguma coisa? Nada, responderam eles. Joguem a rede do lado direito do barco, que vocês acharão peixe, disse Jesus. Eles jogaram a rede e logo depois já não conseguiam puxá-la para dentro do barco, por causa da grande quantidade de peixes que havia nela. Aí o discípulo que Jesus amava, que é o apóstolo João, disse a Pedro: é o Senhor Jesus. Quando Simão Pedro ouviu dizer que era o Senhor, vestiu a capa, pois havia tirado a roupa, e se jogou na água. Os outros discípulos foram no barco, puxando a rede com os peixes, pois estavam somente a uns 100 metros da praia. Quando saíram do barco, viram ali uma pequena fogueira com alguns peixes em cima das brasas, e também havia pão. Então Jesus disse: tragam alguns desses peixes que vocês acabaram de pescar. Aí Simão Pedro subiu no barco e arrastou a rede para a terra. Ela estava cheia, com 153 peixes grandes. E mesmo assim não se rebentou. Aí Jesus disse: venham comer. Nenhum deles tinha coragem de perguntar quem ele era, pois sabiam que era o... Verso 13. Então Jesus veio, pegou o pão e deu a eles, e fez a mesma coisa com os peixes. Foi esta a terceira vez que Jesus, depois de ter ressuscitado, apareceu aos seus discípulos. Quando eles acabaram de comer, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que a estes outros me amam? Sim, o Senhor sabe que eu amo, Senhor, respondeu ele. Então Jesus lhe disse: tome conta das minhas ovelhas. E perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Pedro respondeu: sim, o Senhor sabe que eu amo, Senhor. E Jesus lhe disse outra vez: tome conta das minhas ovelhas, ou pastoreie as minhas ovelhas. Verso 17. E perguntou pela terceira vez: Simão, filho de João, você me ama? Então Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado 3 vezes: você me ama? E respondeu: o Senhor sabe tudo, e sabe que eu amo o Senhor. E Jesus ordenou: tome conta das minhas ovelhas. Quando você era moço, você se aprontava e ia onde queria. Mas eu afirmo a você que isso é verdade. Quando você for velho, você estenderá as mãos, alguém vai amarrá-las e o levará para onde você não vai querer ir. Ao dizer isso, Jesus estava dando a entender de que modo Pedro ia morrer, e assim fazer com que Deus fosse louvado. Então Jesus disse a Pedro: venha comigo. Diga glória a Deus. Pode sentar, por favor. Deixa a sua Bíblia aberta. Vocês já perceberam
que o apóstolo Pedro, ou Pedro, que se tornou apóstolo, ocupa aqui todo esse diálogo que Jesus faz com Pedro. Quem é esse homem? E eu queria olhar algumas situações da vida de Pedro e depois, no final, a gente volta para esse texto aqui, para a gente fazer a conclusão da mensagem de hoje, tá bom, pessoal? Pedro, ele nasceu em Betsaida, filho de João, irmão de André, casado, empresário da pesca, e ele foi levado a Jesus através do testemunho do seu irmão André. E seguindo Jesus, depois de um tempo ele se tornou um apóstolo. Você vai encontrar a primeira carta de Pedro, segunda carta de Pedro. Ele era como, entre os apóstolos, ele tinha uma liderança com os apóstolos. Esse era o Pedro. Era um grande líder dos apóstolos. E mesmo depois que ele caiu, ele continuou como o apóstolo mais velho do grupo de discípulos de Jesus. Pedro, ele é um símbolo da fragilidade humana. Nós somos muito frágeis. Somos também inconstantes. Pedro era capaz de subir aos lugares mais altos na presença de Deus, de fazer declarações de fé. Senhor, eu estou contigo até a morte. Todos podem te abandonar. Eu jamais abandonarei o meu Senhor. Esse é o Pedro. Mas 2 folheadas da Bíblia depois, o Pedro nega Jesus e vai lá para baixo. Entenderam? Uma vida de gangorra. Na mesma velocidade que ele ia às alturas declarando a fé, daqui a um momento, mudou o mês, mudou a semana. Cadê aquele homem? Cadê aquela fé? Parece que foi embora. Pedro foi capaz de andar sobre as águas. Aliás, é o único discípulo que desafiou Jesus quando, numa noite escura, eles estavam pescando em alto mar e Jesus veio andando sobre as águas. Não sei se era tão bonito assim, com uma cruz, vestido magrinho assim, cabelo Chanel, tá bom, né? Mas Jesus foi andando sobre as águas. O que você ia pensar se lá pelas 3 da madrugada, só o barulho das ondas? Os pescadores dizem que à noite é que os cardumes vêm comer. E Jesus vem andando por cima das águas. Pode um homem andar sobre as águas? Eu e você consegue furar a lei da gravidade e andar sobre as águas? Jesus estava andando e veio encontrar com eles. Alguns discípulos, quem que estivesse lá seria muito corajoso. Estou vendo. É um fantasma, meu Deus, um fantasma. E Jesus falou, sou eu, não temais, o Pedrão. É o Senhor mesmo. Então manda que eu vá te encontrar andando sobre as águas. Jesus falou, vem. Ó o Pedrão, E andou sobre as águas. E foi andando, não sei quantos metros ele andou sobre as águas. Mas andou um bom trecho. Quando ele estava lá, já tinha andado um bom pedaço, o vento soprando, e a guerra na consciência, eu estou andando sobre as águas, será que isso é verdade? Me belisca, será que eu estou acordado? Meu Deus, começou uma guerra, e o que aconteceu? Começou a afundar, o que era chão firme, daqui a pouco ele está afundando. Mestre, eu estou morrendo. Jesus foi lá e pegou na mão do Pedrão. Por que você duvidou, rapaz? Era para você ir, vir, correr, ir de novo, andar de novo sobre as águas. Mas ele, em algum momento da caminhada, não acontece assim com a gente também? Aqui na igreja a gente declara, determina, vou pisar na cabeça do diabo. Teve um que escreveu para mim no encontro, pastor, o diabo está ferrado na minha mão.
olha, rapaz, se eu pegar ele, pastor, olha, mas que bonito, foi só ali no encontro. É ou não é? A gente determina, estou cheio de fé, sou um gigante e tal. E daqui a pouco, a gente é Pedro. Eu queria dizer, gente, que Pedro está entre nós. Pedro mora debaixo da nossa pele. O sangue de Pedro corre nas nossas veias. Põe a mão no coração, assim. Põe a mão. Está sentindo aí bater? O coração de Pedro bate no nosso peito. Está sentindo o coração, né? Então já vai correr aqui, pessoal. Nós temos o DNA de Pedro. Nós somos Pedro. A gente é assim inconstante. Mas Deus fez uma obra linda na vida de Pedro. E o que Ele fez na vida de Pedro, Ele quer fazer na nossa vida também. Deus nunca desistiu de Pedro, apesar de ser essa pessoa que eu estou descrevendo para você aqui no texto bíblico. Deus nunca abandonou a Pedro. Mas Pedro foi transformado pelo poder de Deus e ele teve que recomeçar. Diga assim: eu vou recomeçar também. E Deus vai me dar a vitória. Em nome de Jesus. Amém? Vamos ver o chamado de Pedro? Abre a sua Bíblia, Lucas capítulo 5, ou a menina Lohane, ou o Leto vai projetar aqui. Lucas capítulo 5, olha como Jesus chamou Pedro. Certo dia, Jesus estava na praia, você pode acompanhar aí, no lago da Galileia, e a multidão se apertava em volta dele para ouvir a mensagem de Deus. Ele viu 2 barcos no lago, perto da praia. Os pescadores tinham saído deles e estavam lavando as... Jesus entrou num dos barcos, o de Simão, que é Pedro. Simão é um codinome, né, de Pedro, Simão Pedro. Às vezes no texto aparece só Simão, às vezes só Pedro. E pediu que ele afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e começou a ensinar a multidão. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para um lugar onde o lago é bem fundo. E então você e os seus companheiros joguem as redes para pescar. Pedro está aqui com a sua empresa de pesca. Ele e esses discípulos aqui que vão se tornar discípulos de Jesus. Um homem tarimbado que sabia o barulho da água, a direção do vento, qual tipo da isca pegar. E eles então estavam trabalhando a noite toda, como está aqui no versículo 5. Pedro respondeu: Simão, mestre, nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada, mas já que o Senhor está mandando jogar as redes, eu vou obedecer. Quando eles jogaram as redes na água, pescaram tanto peixe que as redes estavam se rebentando. Então fizeram um sinal para os companheiros que estavam no outro barco, a fim de que viessem ajudá-los. Eles foram encher os 2 barcos com tanto peixe que os barcos quase afundaram. Quando Simão Pedro viu o que havia acontecido, ajoelhou-se diante de Jesus e disse: Senhor, afaste-se de mim, pois eu sou um pecador. Simão e os outros que estavam com ele ficaram admirados com a quantidade de peixes que haviam apanhado. Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, também ficaram muito admirados. Então Jesus disse a Simão, vamos ler juntos? Não tenha medo, de agora em diante você vai pescar gente. Verso 11, eles arrastaram os barcos para a praia, deixaram e seguiram a Jesus. Uma noite inteira batendo cada pedaço desse lago aqui e não deu nada. Tem dia que o mar não está para pescaria, é ou não é? Mas como Jesus deu a palavra e jogaram as redes sobre a ordem de Jesus, os peixes todos apareceram. E Jesus falou: está vendo o que aconteceu com essa pesca?
você agora vai pescar almas para mim. Você vai ser meu discípulo. Estou chamando você para mudar a direção da sua vida. Você está pensando que vai expandir, que vai já abriu uma empresa de pesca, vai continuar, vai comprar outro barco, vai revender o pescado. Outros vão fazer isso. Você agora vai ser um ganhador de almas para o reino de Deus. Com esse chamado, Simão Pedro e os que eram parte dessa sociedade deixaram tudo e seguiram ao Senhor Jesus. Diga glória a Deus. Jesus, num outro momento, ele estava falando sobre a edificação da igreja, sobre a igreja, a casa de Deus, como ela é edificada. Aqui em Mateus, capítulo 16, verso 18, eu queria ler com você aqui esse texto. Mateus, capítulo 16, verso 18. Quem já achou, diga glória a Deus. O verso 13, põe lá o verso 13. Havia uma confusão naqueles dias sobre quem era Jesus. Como hoje também muita gente não sabe quem é Jesus. Olha só, o verso 13 diz: Jesus foi para a região que fica perto da cidade de Cesareia de Filipe. Ali perguntou aos discípulos: que o povo diz que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que o Senhor é Elias, outros que é Jeremias, outros dizem que o Senhor é algum profeta. Havia muita confusão sobre quem é Jesus. Como hoje também muita gente não sabe quem é Jesus. Alguns pensam que Jesus é aquele menininho da manjedoura. Mas a manjedoura, o menininho cresceu e a manjedoura está vazia. Jesus foi para a cruz. Alguns têm lá o crucifixo, Jesus lá, né, pregado, mas a cruz está vazia, porque Jesus passou pela cruz, foi sepultado, mas ao terceiro dia ele... E onde é que está Jesus agora? Ele está em mim, está em você, ele está aqui nesse culto. Glória a Deus. Jesus agora está glorificado, ele não é menino, ele não é o moço, o homem da cruz, a cruz está vazia. Ele está glorificado, exaltado, sentado à destra direita do Pai. Então havia muita confusão. Quem é Jesus? Quem dizem que eu sou? Verso 15, Jesus falou para os discípulos: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Perguntou Jesus. Aí o Simão respondeu assim: o Senhor é o Messias, o Filho do Deus vivo. Olha que declaração linda. Aí Jesus afirmou: Simão, filho de João, você é feliz, porque essa verdade não foi revelada a você por nenhum ser humano. Na verdade, essa revelação, ela veio diretamente do meu Pai que está no céu. Ô Pedro, ô Simão, você teve uma revelação de Deus. As pessoas estão cegas, não sabem quem é Jesus. Estão cheias de religião, cheias de dogmas, mas não conhecem o Senhor. E você teve uma revelação, e isso não foi obra humana, foi o próprio Pai, através do Espírito Santo, que revelou para você, João. Para você, Pedro. Aí, gente, vem esse versículo aqui, verso 18. Portanto, eu lhe digo, você é Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e nem a morte poderá vencê-la. Diga glória a Deus. Que pedra é essa que Jesus está dizendo aqui? Irmãos, esse texto bíblico tem 3 maneiras de você interpretar ele. A primeira, Pedro é a pedra. A segunda é a declaração: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A terceira é: o próprio Cristo é a pedra sobre a qual a igreja está edificada. Todos nós concordamos com essa terceira declaração. Jesus Cristo é a pedra onde a igreja está edificada. Amém?
Paulo depois vai falar lá em 1 Coríntios 3:11, que ninguém pode pôr outro fundamento a não ser Cristo. Cristo é a pedra. Então, aqui tem um trocadilho aqui. Tu és Pedro. Pedro significa uma lasca da pedra. Pedra no grego é Petra. Então, Pedro, você é uma lasca dessa pedra. Ou seja, agora que Jesus está morando na sua vida, você agora tem o DNA de Jesus em você. E você é um representante do reino dos céus. Então, você é Pedro, você é uma lasca dessa pedra. Mas sobre esta pedra, Jesus estava dizendo e apontando para ele: sobre esta pedra, eu edificarei a minha igreja. Se a igreja de Jesus estivesse edificada sobre Pedro, nós estaríamos perdidos. Mas a igreja de Jesus está edificada sobre o próprio Jesus, que sustenta a igreja, protege a igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus. Amém, gente? Nós não estamos no fundamento humano, nós estamos no fundamento que é Cristo Jesus. No Evangelho de Mateus, no capítulo 16, do 21 em diante, Jesus chamou os discípulos e foi falar para eles sobre a sua morte, que ele iria ser preso, chicoteado, que iriam traí-lo, e que em Jerusalém ele seria crucificado no Monte das Caveiras. Tudo isso iria acontecer. Pedro chamou Jesus de canto e falou: mestre, de modo nenhum tire esse pensamento da sua cabeça. Essa ideia de que o Senhor vai morrer, de que o Senhor vai ser crucificado. Não, Deus não quer isso. E Pedro tentou dissuadir Jesus, diz alguma tradução, tirar Jesus do propósito de ir para a cruz. E sabe o que Jesus disse para Pedro? Arreda de mim o quê? Satanás. Porque não cogitas dos planos de Deus. Deus deu uma repreensão em Pedro. Note que Jesus não está dizendo que Pedro é o Satanás. Mas Jesus estava dizendo, essa inspiração de Pedro é maligna. Ele queria que Jesus não fosse para a cruz. Jesus disse, eu vim para isso, para ir para a cruz. Amém? Percebeu os altos e baixos de Pedro? No momento ele tem a inspiração, no outro momento Pedro está dominado por outras ideias, por outros pensamentos. Quem está entendendo, diga glória a Deus. E aí, gente, chega Mateus capítulo 26, quando Jesus é preso, a partir do verso 70. Mateus capítulo 26, a partir do verso 70, Jesus é preso. E eu queria ler esse texto aqui com você. Vou pedir para eles projetarem também, porque isso aqui foi significativo na vida de Pedro. Mateus capítulo 26, verso 70. Se você não achou, 70 de novo. Vamos lá. O título diz assim: Pedro nega Jesus. Olha só. Já? Mas, o 69, para completar a ideia, volta um aí. Pedro estava sentado lá fora no pátio, quando uma empregada chegou perto dele e disse, você também estava com Jesus da Galileia. Mas ele negou diante de todos, dizendo, eu não sei do que é que você está falando. Depois foi para a entrada do pátio. Outra empregada ouviu e disse às pessoas que estavam ali, ele estava com Jesus de Nazaré, do grupo de Jesus. 72, Pedro negou outra vez, respondendo, eu juro que não conheço esse homem. Pouco depois, os que estavam ali chegaram perto de Pedro e disseram, o seu modo de falar, essa sua linguagem aí é linguagem de crente.
mostra que de fato também você é um deles. Você fala como aqueles que é do grupo de Jesus. Aí, gente, o Pedro, verso 74, disse assim: eu juro que não, o quê? Conheço esse homem. Que Deus me castigue se eu não estou dizendo a verdade. Eu juro, eu não sei quem é esse homem. Naquele instante, o galo cantou. E Pedro lembrou do que Jesus tinha dito: antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece. Então Pedro saiu dali e chorou o quê? Amargamente. Percebeu quem era esse homem, Pedro? Que subia às alturas, mas ia lá embaixo também. Um Pedro inconstante, um Pedro vai e vem como as ondas do mar. E ele termina aqui negando Jesus, porque Jesus foi preso, amarraram Jesus. Aliás, todos os discípulos, quando viram o mestre sendo preso e levado diante de Pilatos, fugiram. E Jesus ficou sozinho ali, e aí entra a crucificação de Jesus. E Jesus falou: Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. Quando Pedro caiu em si e saiu daqui, ele foi chorar amargamente, como nós lemos aqui. Dali ele chorou, e aí ele disse assim: Jesus não me conta mais como seu discípulo. Eu não posso ser discípulo de Jesus. Eu neguei ele. Não é que ele esqueceu por um momento, ele negou 3 vezes com juramento. Como assim? Se Jesus tinha chamado ele para o apostolado, você vai ser um pescador de homens, um homem que andou sobre as águas, um homem que viu Jesus fazer milagres. Pedro negou Jesus. Quantas vezes? Então ele foi chorar amargamente. E ele diz assim: Jesus não conta mais comigo. Acabou. Aí, minha gente, nós chegamos no texto que nós lemos aqui, Evangelho de João, capítulo 21, que é o tema da nossa campanha. Pedro, quando ele diz lá no verso 3, Evangelho de João 21, 3, Simão Pedro disse aos outros: eu vou pescar. Sabe o que ele está dizendo? Eu vou voltar para a minha antiga profissão. Eu vou pescar. Ele tinha abandonado a rede de pesca, deixado de lado, e ele diz: eu vou pescar. E os discípulos disseram: eu vou junto. Pedro ainda era um líder. Nós temos que orar pelos líderes, porque liderar, minha gente, é ter influência. E quando o líder é orientado pela palavra de Deus, todos que estão seguindo aquela orientação são abençoados, amém? Mas quando o líder é orientado por uma palavra que não é de Jesus, todo mundo perde. E o Pedro falou: eu vou voltar para a pesca. E os discípulos disseram: eu vou junto, eu vou pescar. E está lá pescando, tentando essa pescaria. E aí, minha gente, Jesus vem ao encontro de Pedro. E ele não vem dizendo: ô seu fujão, ô seu fracassado. O texto aqui diz, ele diz aqui: moços, verso 5, então Jesus perguntou: moços, Jesus estava na praia, vocês pescaram alguma coisa? Numa outra tradução diz esse moços, pode ser também filhos. Ó meus filhos, o que deu aí dessa pescaria? Vocês estão tentando a vida antiga? O que aconteceu? Conseguiram algum peixe? E aí eles respondem aqui: nada, responderam eles. Verso 6, aí Jesus disse: joguem a rede do lado direito do barco, que vocês acharão peixe, disse Jesus. Diga glória a Deus. E aí eles jogaram a rede, verso 6,
e logo depois já não conseguiam puxá-la para dentro do barco, por causa da grande quantidade de peixes que havia nelas. Aí os discípulos casaram uma coisa com outra. Está aqui, não é? No verso 7. Aí o discípulo que Jesus amava, que é João, falou: Pedro, é o Senhor Jesus. Ele veio ao nosso encontro. E aí, gente, quando Simão Pedro ouviu dizer que era o Senhor, vestiu a capa, pois havia tirado toda a sua roupa, se jogou na água. Os outros discípulos foram no barco puxando a rede com os peixes, pois eles estavam a apenas uns 100 metros da praia. E quando saíram do barco, o que aconteceu ali? Eles viram uma pequena fogueira. Outra tradução diz um pequeno braseiro, com alguns peixes em cima das brasas. E também havia pão. Para quem trabalhou a noite inteira tentando uma pescaria e não tinha dado nada, voltar com a rede cheia de peixes e encontrar um foguinho aceso, um braseiro, pão assado e colocar aquele peixe fresco ali em cima, Jesus preparou uma refeição para eles. Gente, no Novo Testamento, só em 2 lugares aparece a palavra braseiro, que aqui está traduzido como fogueira. A outra tradução está aqui no Evangelho de João, no capítulo 18, quando Pedro, naquela noite fria, ele procurou uma fogueira também. Está lá, Evangelho de João 18. Ali os soldados pregaram Jesus na cruz e crucificaram também outros 2 homens, um de cada lado. João 18, acho que eu li o 19, por causa do frio, os empregados e os guardas tinham feito uma e estavam se aquecendo de pé em volta dela. Pedro estava de pé no meio deles, aquecendo também. Os soldados, na noite fria, fizeram um fogueiro. E o Pedro está ali se aquecendo e ele sai dali para negar Jesus. E agora Jesus prepara um outro braseiro, reconstrói aquele ambiente para recuperar o Pedro de novo para o ministério. Glória a Deus. Sabe, esse cenário que Jesus recria de novo, só em 2 lugares aparece o braseiro, quer dizer o seguinte: no mesmo lugar que você caiu, eu vou levantar você. No mesmo lugar que você me negou, Pedro, você vai se levantar. Pedro, a minha graça é maior do que o seu pecado. Eu sou Deus poderoso, Pedro, para reerguer você de novo, para colocar você de pé, Pedro. Jesus reconstrói o ambiente. Naquela fogueira anterior, ele negou Jesus. Agora, naquele mesmo fogo, o Pedro está se alimentando de pão, de peixe, está dizendo: aqui você caiu, e aqui você vai recomeçar a sua vida. Quem está entendendo, diga glória a Deus. E aí, gente, estou encaminhando então para o final. No verso 15, Jesus vai perguntar para Pedro. Verso 15 do Evangelho de João 21, 15. Quando eles acabaram de comer, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que os outros me amam? Jesus, não basta eu te amar, eu tenho que amar mais do que os outros. No grego, que é a língua do Novo Testamento, para cada tipo de amor, tem uma palavra específica. No português a gente tem amor, né? Eu amo meu pai, amo minha mãe, amo Deus, amo meu filho. A gente usa a mesma palavra. No grego, tem pelo menos 5 palavras para cada tipo de amor. E aqui, Jesus está dizendo: Pedro, você daria a sua vida por mim? Você está disposto a sacrificar a sua vida por mim?
Você está disposto a morrer no meu lugar, a ir para a cruz, como eu fui para a cruz? Você está disposto? Você me ama desse nível, desse tanto, Pedro? E o Pedro aqui, gente, ele diz: Senhor, eu não tenho o amor ágape, que é o amor sacrificial. Eu tenho o amor filos. Eu gosto de você, Jesus. Eu creio em você, Jesus. Mas eu não tenho o amor de dar a minha vida e morrer por você. Eu não tenho esse amor. Se fosse no passado, esse Pedro impulsivo: Pedro, você me ama mais do que esses outros aí me amam? Sim, Senhor, eu estou disposto a dar a minha vida por você. Agora o Pedro caiu a ficha e falou: Senhor, eu não tenho esse amor. Aí Jesus pergunta para ele de novo. Verso 16: e perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Pedro respondeu: sim, o Senhor sabe que eu o amo, Senhor. Pedro, você está disposto a se sacrificar por mim? A morrer, a dar a sua vida por mim? Senhor, esse amor eu não tenho. Eu gosto de você. Aí Jesus diz para ele: tome conta das minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus pergunta para Pedro. E aí o Pedro ficou triste, porque Jesus pergunta: Simão, filho de João, você me ama? Então Pedro ficou triste por ter perguntado quantas vezes? Você me ama? E ele respondeu: o Senhor sabe tudo e sabe que eu o amo, Senhor. E Jesus ordenou: tome conta das minhas ovelhas. Pedro, você me ama? Senhor, eu gosto de você. Apacenta as minhas ovelhas. Por que Jesus perguntou 3 vezes para Pedro se ele o amava? Porque para cada vez que Pedro negou Jesus, ele estava dizendo: Pedro, a minha graça te basta, e eu estou pronto para colocar você de pé, Pedro. E eu estou disposto a restaurar o seu ministério. Cada queda que você teve, a minha graça é poderosa para te levantar, para te reconstruir e colocar você de pé de novo. Oh, aleluia. E eu vou restaurar o seu ministério. E o Pedro, gente, ele vai amadurecendo na fé e ele se transforma num outro homem. O Pedro agora, ele é um homem de oração. Ele prega e multidões se convertem. Coloca as mãos sobre os enfermos, eles são curados. Ele é preso por causa da pregação do evangelho, se você vê no livro de Atos. O Pedro não teme a prisão e anuncia Jesus com toda a sua força, com toda a fé. E é nesse contexto, esse Pedro restaurado, que Jesus disse para ele, no verso 18, diz assim, quando você era moço, você se aprontava e ia para onde queria, mas eu afirmo a você que isso é verdade. Quando você for velho, você estenderá as mãos, alguém vai amarrá-la e o levará para onde você não quer ir. Ao dizer isso, Jesus estava dando a entender de que modo Pedro ia morrer e assim fazer com que Deus fosse louvado. Então Jesus disse a Pedro: venha comigo. O texto bíblico encerra aqui a história, e aí a história secular nos conta o que aconteceu. Em Roma, um imperador chamado Nero resolve perseguir os cristãos. Pedro é preso, Paulo também é preso. Nero incendiou Roma e disse: olha, esse incêndio que está acontecendo na cidade foi os cristãos.
e houve uma grande morte. Pegava os cristãos, os que eram dessa fé, a fé cristã, amarrava nos postes, dava banho de óleo e incendiava os cristãos nas ruas de Roma. Uma matança terrível, uma perseguição aos cristãos. Pedro está preso, Paulo também está preso. Paulo foi julgado e, como ele era um cidadão romano, ele foi decapitado, perdeu a cabeça e tombou. E o Pedro, como não tinha cidadania romana, a morte no Império Romano era crucificação. E aí Pedro disse para o Império Romano: eu não sou digno de morrer na mesma posição que o meu Senhor Jesus foi morto. Vocês vão me crucificar. Me crucifica de cabeça para baixo. A cabeça fica embaixo, os pés ficam para cima. Isso está registrado na história da igreja cristã. É fácil você encontrar essa história da igreja cristã. Flávio Joséfo, historiador, fala sobre isso. Eu não sou digno da mesma posição. Me crucifica de cabeça para baixo. E eu posso morrer como um mártir pela fé no meu Senhor Jesus. E é assim, gente, que Pedro termina o seu ministério. Jesus disse isso para Pedro, né? O texto bíblico estava lá. Jesus disse para Pedro, o que disse para Pedro? Venha comigo. Está falando do tipo de morte que ele teria. Eu não sei, aqui no Brasil a gente não tem pena de morte. Mas quando alguém está no corredor e sabe que vai morrer, deve ser uma agonia terrível. Imagine você saber que os seus dias estão terminando, são as horas. Tem a cadeira elétrica, tem vários tipos, tem países que têm pena de morte. Há uns 2 anos tinha um brasileiro, não sei se vocês lembram aí, não é? Que morreu como pena de morte também, ele foi morto por um império. Vamos ver o que Pedro falou sobre o momento da sua morte? Abre comigo lá, 2 Pedro, lá no final da Bíblia. Esse é o último versículo que nós vamos ler hoje. 2 Pedro, capítulo 1, verso 14. Lá depois de Hebreus, você vai encontrar primeira carta, segunda carta de Pedro, capítulo 1. Olha o que esse homem diz sobre esse momento final. 1 Pedro 1, 14. 2 Pedro 1, 14. Vamos ler juntos? Ó Pedro dizendo: pois sei que logo terei de deixar este corpo mortal, como o nosso Senhor Jesus Cristo me disse. Verso 15: portanto, farei tudo o que puder, para que depois da minha morte, vocês lembrem sempre dessas coisas. Pedro está falando desse momento em que ele terminaria a vida dele. Pedro está dizendo assim: Roma vai me matar, mas não vai acabar com o meu ministério. Roma vai me matar, mas não vai acabar com a palavra de Deus que eu prego. O pregador tomba, mas a palavra de Deus continua. Amém, gente? O obreiro, ele faz a obra de Deus, mas o obreiro não é mais importante do que a obra, não é? Porque a obra continua e a palavra de Deus é a verdade. Oh, minha gente, Deus nos chama hoje, eu e você, para recomeçarmos nesse novo ano, com essa convicção, não olhando para a nossa capacidade, para a força do nosso braço, mas para aquilo que o nosso Deus pode fazer. E Ele conta com você. Ah, pastor, mas eu caí, mas eu tenho esse pecado, mas eu traí Jesus. Você viu aqui Pedro? Eu tentei descrever para você os altos e baixos da vida de Pedro. E Jesus disse:
eu não desisto de você. Você é meu. E o Pedro foi até o fim da vida. Ele morreu dessa maneira dura lá no Império Romano, mas fiel ao Senhor Jesus. E ele está na glória, junto com todos aqueles que amam o Senhor Jesus e entregaram a sua vida para Ele. Que Deus te renove, que Deus te fortaleça, que esse novo ano você possa recomeçar olhando para o Senhor. Minha gente, o importante para um crente não é como ele morre, mas como ele vai ressuscitar. O importante para um crente não é como ele, mas é como ele vai ressuscitar na presença de Deus. Vamos ficar de pé? Quem entendeu a palavra, diga glória a Deus. Feche os seus olhos agora. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Oh, aleluia, aleluias. Feche os seus olhos agora. O que o Espírito Santo moveu no seu coração nesses dias. O que o Espírito Santo falou ao seu coração. Durante essa palavra, talvez eu sou como Pedro, eu tenho esses fracassos na minha vida. Mas Ele te renova e te restaura nessa noite. Oh, aleluia. Oh, nosso Deus, nosso Pai. Oh, Deus, em nome do Senhor Jesus. Meu Pai, nós oramos agora, Senhor, porque nós cremos na Tua palavra. A Tua palavra é a verdade. A Tua palavra, meu Deus, é que nos fortalece. O Senhor é o Deus que dá uma nova chance. O Senhor é um Deus que perdoa, o Senhor é um Deus que restaura, o Senhor é um Deus que levanta o caído, fortalece o fraco. Meu Pai, que nesse novo ano, essa pessoa possa viver, Senhor, as Tuas promessas, possa viver a Tua palavra. Oh, meu Pai, este é o ano que ela se levanta, meu Deus, para viver as Tuas promessas, meu Deus, e os projetos que estiveram parados, eles serão renovados, eles serão reavivados, em nome do Senhor Jesus. Se você crê, levante as duas mãos, diga: eu profetizo, que neste ano, eu vou viver a promessa de Deus na minha vida. Põe essas duas mãos sobre a sua cabeça, diga: eu profetizo um recomeço para a minha vida. E as coisas que estavam paradas, deixadas de lado, abandonadas, a partir de agora, em nome de Jesus, eu vou recomeçar. O projeto vai andar, os sonhos vão acontecer, em nome de Jesus. Diga: eu determino que toda amarração, todo embaraço que tiver na minha vida, o desânimo, a tristeza, a moleza, a preguiça, a vergonha, o medo, diga: sai agora da minha vida, em nome de Jesus. Diga: eu vou recomeçar, no poder de Deus. Diga: a minha vida vai glorificar, vai honrar o nome de Jesus. Ó, meu Pai, que essa declaração de fé que o Teu povo fez aqui, meu Deus, possa vestir essa pessoa. Sabe, meu Pai, o nosso problema não é começar o ano com Jesus. A gente precisa permanecer, dia a dia, semana a semana, mês a mês. Oh, meu Deus, o Senhor não desistiu de Pedro. O Senhor também não desistiu dessa moça, desse jovem, desse Teu servo, do chamado. Quando o Senhor chamou essa pessoa, o Senhor disse como o Senhor a queria. O Senhor deu para ela uma família.
O Senhor não desistiu dessa pessoa. Renova as forças dela, meu Pai. Como vieste em socorro de Pedro, que por um tempo andou sobre as águas, mas depois afundou. Nós somos assim, meu Deus, muitas vezes inconstantes, teimosos, mas a Tua graça nos basta, Senhor. Levanta essa mulher, levanta este homem, levanta este Teu servo, essa Tua serva, Senhor, para viver as Tuas promessas. Enche a vida dela do Teu Espírito Santo. E mesmo a morte, mesmo, meu Deus, o fim, não vai tirar a convicção dessa pessoa, porque ela nasceu de novo. Oh, meu Pai, nos dá essa convicção, essa certeza de que o Senhor é conosco. Vivendo ou morrendo, nós somos Teus. Porque o importante não é como a gente morre, o importante é como a gente ressuscita. Porque todos vamos passar, vamos deixar esse mundo, meu Deus. Mas os que são Teus ressuscitarão para a glória eterna. Oh, meu Pai, dá essa certeza para o Teu povo. Em nome de Jesus, você que crê, diga glória a Deus. Diga obrigado, Jesus. Bem forte para Ele, pessoal. Glorificando o Rei Jesus.